Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Hoje o tema do Insights Espirituais 10 é especial, hein, gente? Projeção astral. O que é esta bagaça? Para que serve? Quem pode fazer? Entre algumas outras perguntinhas que a gente vai dar uma repassada aqui por esse vídeo. Vamos falar a respeito. Vamos lá então, gente, só para não perder o costume, peço encarecidamente que deem uma arregaçada no like aí, que ajuda muito na divulgação deste vídeo e do canal em si. E se não é inscrito ainda, se inscreve que logo logo a gente vai ter muito mais outros temas bem legais também que a gente vai falar por aqui. Mas vamos lá, gente, sem mais enrolas, o que é a projeção astral? Eu tive algumas experiências práticas e, claro, também estudei muito a respeito. Estou longe de ser um conhecedor, né, a exemplo de outros especialistas do assunto, como Saulo Calderon, Wagner Borges e por aí vai. Mas, digamos assim, que eu entendo que eu já conheço alguma coisinha, então estou aqui para repassar um pouquinho aí do que, digamos assim, da minha verdade, de acordo com as minhas experiências práticas e meus estudos teóricos. Então vamos lá, gente. Projeção astral, no final das contas, vou tentar simplificar aqui, tá, galera? É uma forma da gente ficar consciente, sair do corpo de forma consciente, digamos assim. E por que sair do corpo de forma consciente? No final das contas, galera, até dando um spoiler do que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, todas as noites a gente já sai do corpo, inconscientemente, mas a gente já sai. A projeção astral, no final das contas, é uma forma, ou, entre aspas, é uma técnica, apesar de, né, não necessariamente precisar de uma técnica, mas enfim, é uma forma da gente sair do corpo, como a gente sempre faz, só que com a diferença que a gente vai estar totalmente consciente da forma que a gente está aqui agora, ou né, que a gente pensa que a gente está, pelo menos, né, de forma consciente. De forma bem geral, é isso, tá? Ah, mas para que serve a projeção astral, afinal de contas? O que adianta sair do corpo de forma consciente? E manter a consciência. Eu vou dar o meu exemplo aqui, tá, gente? Até um mini depoimento, né? Eu, desde criança, tive várias experiências paranormais, vi muita coisa. A partir daí, claro, comecei a estudar muito sobre espiritualismo, tirando a religião de lado, estudar muito sobre assuntos espiritualistas em geral. E chegou uma hora que eu, até por tudo que eu já tinha visto e pelos meus estudos, que eu falei, bom, com certeza existe uma vida depois dessa vida. Só que aquela coisa, né? Eu, apesar de ter essa mente muito aberta, eu também sou muito fechado por outro lado e muito cético. Então, pra mim, o que a projeção astral serviu quando eu finalmente consegui fazer? Que vai ser um tema para outro vídeo aí, contar um pouco da minha experiência. Quando eu realmente consegui fazer, pra mim adiantou que, digamos, foi a martelada final pra eu, ou a minha confirmação final, que talvez ainda estava faltando para mim, apesar de tudo que tinha acontecido, para falar, cara, realmente agora é 300% de certeza que a vida continua. Então, para mim foi isso. Talvez para você, né, ajude muito na curiosidade ou mesmo no abrir a consciência ou expandir os seus, digamos assim, a sua mente para você começar a estudar mais sobre outros assuntos. Eu não acho que tem um objetivo específico e único, melhor dizendo. Eu não acho que tem um objetivo único. Né? Eu acho que os porquês e os praquês acabam sendo muito específicos de cada pessoa. Né? De novo, para mim serviu exatamente para me confirmar e abrir ainda mais a minha mente para continuar estudando sobre o assunto. Eu anotei alguns tópicos aqui para não esquecer que eu queria, porque são perguntas que às vezes pipocam muito aí quando a gente começa a falar sobre o assunto. Uma das perguntas é, quem que pode fazer isso? Será que é só o Alan, que tem esta careca brilhante, linda, maravilhosa? Ou será que é só o Saulo Calderon, que é um mestre nesse tema, Wagner Borges e por aí vai? Não, a resposta é de bate-pronto, não. E aí também volta a um dos primeiros pontos que eu comentei nesse vídeo. Lembrem que todos já fazemos projeção astral, toda santa noite. Quando a gente dorme, automaticamente o nosso espírito ou o nosso perispírito fica meio que flutuando perto do corpo físico, tá? Vamos colocar assim, vai, enquanto o corpo físico recarrega, tá na tomadinha lá recarregando as energias, o nosso corpo astral também sai do corpo e fica, entre aspas, descansando e recarregando. A diferença é que, por padrão, a gente, nesse momento, a gente tá inconsciente
e entra no estado chamado, que alguns chamam de sonambúlico, que basicamente eu tô dormindo e gerando sonhos. Então, veja que eu tô fora do corpo, viajando em sonhos, né, curtindo vários sonhos, Deus sabe o que tá rolando no sonho de cada um aí, mas eu tô fora do corpo. Então veja, é natural já da gente sair do corpo. Então a projeção astral, reforçando o que eu coloquei logo no começo, é simplesmente uma forma da gente fazer isso, só que manter a consciência e não ficar simplesmente flutuando ali acima do corpo. Em outras palavras, é dar um rolezão por aí fora do corpo e consciente. Então qualquer pessoa pode fazer. Não é uma super habilidade de alguma pessoa específica. Todos conseguimos fazer. Outra pergunta que aparece muito. Pô, mas eu não posso morrer durante a projeção astral? Não é perigoso? Né? Inclusive eu, quando consegui sair a primeira vez, a primeira coisa que bateu com alguns segundos fora do corpo, tinha a euforia de consegui. De repente veio pra mim, meu Deus do céu, e se eu morri de verdade? E se eu morrer de verdade? E aí na hora eu já voltei pro corpo. Tô dando spoiler aqui de outro vídeo. Mas vamos lá, gente. A pergunta sobre morrer é não. Ninguém vai morrer por ter feito projeção astral. Reforço e volto mais uma vez no ponto que eu comentei agorinha. Todos já saímos do corpo toda santa noite ou todo santo momento que a gente dorme. Então, a única diferença da projeção astral é que eu vou estar consciente. E o eu estar consciente não vai fazer ocorrer mais ou menos risco. Simplesmente, muito pelo contrário, simplesmente vai fazer, como eu já disse, abrir a minha mente e estudar mais sobre o assunto. Mas não tem a mínima possibilidade de eu morrer pelo simples fato de eu estar fazendo uma projeção astral. Outra pergunta interessante. Pô, mas enquanto eu tô fora do corpo, um espírito não pode vir tomar meu corpo? Pô, é perigoso. Vai que eu saio pra dar um rolê por aí e nesse meu momento o Tonhão lá do Saulo Caldeirão vem e entra no meu corpo. O que vai acontecer? Acaba que quase todas as perguntas aqui voltam pro ponto inicial, para um dos primeiros pontos que eu coloquei aqui nesse vídeo, né? Que é, veja, se fosse para um espírito tomar o meu corpo a hora que eu estou fora do corpo, em projeção astral, toda santa noite eu ia ter essa possessão aí. Porque, de novo, toda santa noite, ou toda vez que a gente dorme, a gente já sai do corpo. Então, gente, existem, digamos assim, como se fosse um CPF, ninguém, ou uma senha de banco, um token, chame como quiser aí pro lado tecnológico. Não existe a possibilidade de um outro ser assumir o comando do meu carrinho aqui sem ter todos os tokens de acesso. Ele simplesmente não tem permissão. E como é que funciona isso no detalhe? Aí só as inteligências superiores, Deus, chame como quiser, né? Sabe como é que funciona? O fato é que cada um de nós temos um cadeado, entre aspas, uma chave específica que ninguém, além do nosso próprio espírito, pode entrar na gente. Pensa que é como se eu tivesse uma chave codificada e só eu consigo dirigir esse carro. Não existe, então, reforçando, a mínima possibilidade de você perder o teu corpo aí durante essa passeadinha astral que você vai fazer. Outra pergunta muito recorrente. Mas tudo bem, eu saí do corpo, meu corpo tá lá seguro, tranquilão, ninguém pode entrar, tô com a chave codificada na mão. Mas pô, eu estando fora do corpo, eu não posso ser atacado? Não pode vir um espírito maluquete lá e me descer um tapão na orelha e começar a me zoar e blá blá blá? Vamos tentar fazer uma analogia com o mundo real. Existe a possibilidade de eu sair na rua e achar um ladrão e meter um tapão na minha orelha e me lascar? Existe. Né? E no mundo espiritual, existe essa possibilidade? Óbvio que existe, né? Exatamente porque da mesma forma que existem pessoas ruins aqui, existem pessoas ruins lá também. Simplesmente uma outra dimensão. Se o cara era ruim aqui, ele vai continuar ruim lá. Então, se eu sair do corpo, ele pode vir algum ser ruim, alguma coisa assim, pode tentar me atacar? Pode. Pode, dependendo da situação, até conseguir? Pode, com alguns, muitos poréns. Por quê? Porque, em geral, sempre que a gente sai... Em geral, não, né? É uma regra, na verdade, geral. Sempre que a gente sai do corpo, ou estando dentro do corpo de qualquer forma, lembre que a gente tem os nossos guias ou protetores espirituais, ou anjos, chame como quiser. Todos nós temos. Então, se a gente estiver numa vibe boa, digamos assim, se a gente estiver com energias legais, se a gente também não fizer parte dessa turma ruim, né, do mundo, a gente vai ter uma proteção natural do nosso guia e a própria proteção energética. Então, pode aparecer na minha frente um cara ruim, eu posso ver uma coisa ruim, espírito? Pode, você pode ver.
né? E aí, se você não tá preparado, tem medo de espírito, fuja da projeção, gente. Porque não faz sentido você querer fazer projeção se você tem medo de espírito, óbvio, né? Agora, o ser atacado que é o outro ponto, né? Como eu coloquei, você vai, de novo, se você tiver nessas energias legais, você já vai criar essa rede de proteção e nenhum espírito ruim vai conseguir te atacar. E a própria proteção do mentor espiritual em si. Então, de novo, por padrão, o normal é a gente não pode ser atacado diretamente. Mas isso não é uma regra geral, tá, gente? Pode acontecer sim. E aí, de novo, eu volto ao mesmo ponto. A mesma possibilidade de eu ser atacado enquanto estiver projetado e consciente, eu também poderia ser atacado enquanto estiver projetado inconsciente, não concorda? Inclusive, é muito o que disparado mais acontece. Porque veja que algum espírito me vê fora do corpo, me vê muitas vezes dormindo, ou o famoso projetor sonâmbulo, que eu tô projetado, mas eu misturo com sonho, com as questões oníricas, e eu fico meio que vagando, pensando que é um sonho. Vem lá um espírito do outro lado e percebe que eu tô projetado, mas que eu tô nesse estado sonambúlico, ou seja, eu não estou com a minha consciência, e aí é que ele vai me aloprar, vai querer, sei lá, me bater, me zoar, pregar peça, os famosos espíritos brincalhões, né? Então, pra mim, a probabilidade da gente ser atacado é muito menor se eu sair conscientemente do que se eu sair inconscientemente ou semiconsciente, que é o que acontece em 99,999 dos casos. E o último ponto que eu coloquei aqui é, tá, beleza, agora comprei a ideia, eu quero fazer, como é que eu faço esta bagaça? Isso é tema para outro vídeo. Gente, porque é um tema um pouco mais longo, tá, gente? Existem técnicas, existem diversas formas. Inclusive, procurem aí, se você não conhece ainda, Saulo Calderon, Wagner Borges, que são dois dos gigantes aí relacionados à projeção astral. O Saulo tem várias técnicas, mas depois eu vou fazer um vídeo específico pra gente trocar uma ideia sobre essas técnicas e também para falar um pouco das experiências que eu já consegui exatamente seguindo algumas técnicas. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito longo, eu só passei por algumas perguntas. Se tiver outras dúvidas, ou discordar de alguma coisa, ou tiver qualquer outro ponto, coloca nos comentários aí que a gente vai falando juntos e discutindo sobre o tema. E também, se possível, dê uma arregaçada no like, reforçando o que eu já falei no começo. É isso, meus amigos, abraço, até a próxima. Vamos voar pelo mundo astral. Goodbye.